Sejam bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Hoje vamos discutir a tese de doutorado em Sociologia da Lina Penati Ferreira, intitulado Circulando Cestas Produzindo a Vida, Circuito de Solidariedade e Cuidado Coletivo em Meio à Crise, que será defendida em fevereiro deste ano, 2025, na USP. Meu nome é Luma Mundim Costa, eu sou mestranda em Sociologia no programa de pós-graduação em Sociologia da USP. Estarei como host desse episódio. Na bancada, eu conto com a Poena Mano. Tudo bem, Apoena? Olá, pessoal. Oi, Lina, tudo bem? E também conto com Otávio Cardoso. Tudo bem, Otávio? Olá, Luma, olá, Poena e olá, ouvintes do Urbanidades. Meu nome é Otávio Cardoso, sou graduando em Ciências Sociais pela FEFELESH USP e vinculado pelo Urbandata desde 2023. E é um prazer estar aqui mais uma vez, principalmente nesse episódio que é tão especial. Aproveito para lembrar aos nossos ouvintes que o Urbanidades está nas redes. Você pode encontrar o Urbanidades no Instagram, pelo @Urbanidadespodcast e Urbandata Brasil. Confira também o nosso site, urbandatabrasil.fefeleche.usp.br, onde você pode fazer suas consultas bibliográficas. No X, estamos com o @UrbanidadesFM e agora temos um canal no YouTube. Nos siga no canal Urbanidades Podcast e no YouTube Music. Obrigada, Otávio. Como eu disse, hoje o nosso episódio é com a Lina Penati Ferreira. Vamos conversar sobre a sua tese. Lina Penati Ferreira é professora colaboradora do Departamento de Ciências Sociais na Universidade Estadual de Londrina, onde também concluiu a sua graduação e mestrado, e agora doutorando pelo programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo. E aí, Lina, como vai? Obrigada por estar com a gente hoje. Oi, Luma, oi, Apoena, oi, Otávio. Queria dizer primeiro que é uma alegria estar aqui dividindo essa bancada com vocês. Queria agradecer ao Urbanidades, um podcast que eu sou fã e acompanho há muitos anos, então é uma dupla alegria poder compor a programação de 2025 e inaugurar parte da divulgação desse trabalho que eu me dediquei nos últimos anos num lugar tão bacana. Obrigada, Lina. Para a gente começar o episódio, eu gostaria de pedir para você fazer uma breve introdução para os ouvintes que ainda não leram a sua tese, para que eles possam entender um pouco mais do que se trata e para a gente seguir com as perguntas mais específicas, por favor. Legal, Luma. Bom, a minha tese começa em 2020, quando eu ingressei no programa de Sociologia da Universidade de São Paulo. As aulas começaram em começo de março, início de março. Como todos sabem, alguns dias depois, a gente recebeu a notícia de que vivíamos uma pandemia. Começar contando a história da tese assim significa contar também a minha trajetória no doutorado. Durante esses quase 5 anos, eu enfrentei sociologicamente, pessoalmente, como tantas outras pessoas, o que foi a pandemia. Acho que, de maneira geral, eu não poderia começar de outro modo, dizendo que essa tese ela foi feita e ela reflete sobre a pandemia, mas ela não se limita a isso. Então, o desafio foi pensar como é que a gente pode interpretar a pandemia como uma crise e o que ela diz sobre o pós-pandemia. Então, a ideia também foi identificar algumas formas de estrutura social, as suas consequências para o pós-pandemia. A ideia geral da tese foi entender os significados e as práticas que orientaram as respostas coletivas voltadas para a manutenção da vida num período de crise. Por período de crise, eu estou definindo a pandemia, especificamente no Brasil, e por respostas coletivas, eu estou olhando especialmente para as campanhas de solidariedade. Como é que as pessoas se organizam coletivamente em situações de crise, em contextos de desigualdade extrema, para produzir a vida. E aí essa ideia de produzir a vida, para mim, está muito atrelada a toda a literatura do cuidado, que tem olhado para questões que extrapolam divisões clássicas do pensamento social, como produtivo e reprodutivo, público e privado. Afinal de contas, como é que as pessoas organizam a vida a partir do seu cotidiano? Eu penso isso muito voltado para a dimensão coletiva. Tem um forte diálogo aí com a literatura do cuidado coletivo, pensando como é que as pessoas se organizam coletivamente para criar meios de manutenção da vida, de sobrevivência, digamos, de maneira geral, neste período. Eu olhei para as campanhas de solidariedade que aconteceram na pandemia de Covid-19 no Brasil, especificamente para uma dessas campanhas, que foi o Periferia Viva. Periferia Viva foi uma campanha nacional, mas o meu trabalho etnográfico se deu conjuntamente com a ação no Pontal do Paranapanema. Acho que é importante já salientar isso. O Pontal do Paranapanema é uma região localizada no extremo oeste do estado de São Paulo, uma região marcada pelo conflito da terra, onde o MST tem muita força. O MST era um desses atores sociais que
compunham o Periferia Viva, junto com outras organizações, como coletivos culturais, movimentos sociais, coletivos estudantis, feministas, sindicatos locais, ou seja, uma composição, um arranjo de organizações territoriais, associativas, que se entendiam naquele momento como o espectro da esquerda, ou como eles se denominavam, movimentos populares. Bom, esse foi o caso que eu acompanhei, mais ou menos desde junho de 2021, foi a minha primeira inserção em campo, eu fiquei com eles mais ou menos 2 anos. Bom, além disso, uma outra coisa que eu gostaria de pontuar sobre a minha pesquisa é o banco de dados, cuidado e comunidade, ações coletivas durante a pandemia de Covid-19, em parceria com a Luma Mundim. A gente construiu dentro do âmbito do projeto Who Cares? Rebuilding Care na Post-Pandemic World, sobre coordenação da professora Nádia Araújo Guimarães, que também é minha orientadora nesse trabalho. A gente localizou mais de 700 campanhas de solidariedade que aconteceram durante a pandemia. Pudemos, então, identificar algumas características gerais sobre o que foram essas respostas coletivas. Então, a tese ela é marcada por esses 2 elementos, digamos assim. Primeiro, o trabalho etnográfico, com mais de 2 anos de duração, com uma campanha específica, com a forma de organização deles naquele momento e, posteriormente, como é que se deu a reconfiguração, quando eles entenderam que a pandemia já não era mais uma crise. De maneira geral, a construção desse banco, que permite que a gente identifique aspectos gerais sobre as campanhas de solidariedade. Bom, gostaria primeiramente de parabenizar a Lina pela tese. Tenho certeza que os ouvintes vão se interessar muito. Agora sim, com essa breve apresentação, podemos passar para as perguntas. Gostaria de saber qual a importância de ter um panorama geral das campanhas de solidariedade que ocorreram no Brasil durante a pandemia da Covid-19 e qual o perfil encontrado. Legal, Otávio. Vamos concentrar na primeira parte da pergunta. Qual é a importância? Acho que tem a ver com o que eu já comecei a desenhar na minha primeira resposta, ou seja, é importante que a gente entenda como é que as pessoas se organizam em momentos de crise e quais são os impactos disso quando a crise acaba. Talvez, para deixar claro, estou trabalhando com uma ideia de crise que tem a ver com as pessoas significam esse momento. A gente teve uma definição internacional e nacional sobre o que foi a pandemia, quando ela começa, quando ela acaba, quando ela se transforma, mas havia também um entendimento entre as pessoas, digamos assim, com marcadores muito bem definidos sobre quando essa crise se intensifica, quando ela relaxa. A gente consegue observar isso olhando para a movimentação dessas pessoas, que, de maneira geral, olhar para as campanhas de solidariedade que aconteceram durante a crise nos informa sobre como as pessoas se organizam no Brasil, como elas se associam, qual é a força desses laços associativos e, de outro modo, pelo que elas se mobilizam, quais são as pautas. E aí eu acho que isso eu já posso adiantar e entrar na segunda parte da pergunta, quais são as características gerais dessas campanhas. Eu acho que entender sobre o que elas se mobilizaram diz muito sobre o Brasil e sobre os desafios que a gente enfrenta na sociologia e em questões sociais de maneira geral. Vou dizer isso porque mais de 90% dessas campanhas estavam centradas em distribuição de alimentos, basicamente no formato de cesta básica, mas alguns deles no formato de cestas orgânicas, cestas verdes ou de vouchers, cestas digitais, produtos de higiene, que naquele momento eram imprescindíveis, porque acesso a sabonete, a sabão, produtos de limpeza, no momento em que era importante manter os níveis de higiene, era fundamental. Alimentos, de maneira geral, produtos de higiene e produtos de proteção, também voltado para aquele contexto. Máscaras, EPIs, luvas, enfim, era uma série de produtos que circulava. Mostra para a gente quais são as necessidades reais de uma produção do cotidiano, que as pessoas precisam para viver cotidianamente e que elas não têm acesso. E como elas se mobilizam coletivamente para responder a isso. Eu diria que a primeira característica dessas campanhas é isso, é elas estarem centradas na distribuição, na doação de alimentos, produtos de higiene e produtos de proteção. E a segunda grande característica é, afinal de contas, quem são as pessoas que se mobilizam. Quando a gente fez esse banco, em que mais 700 campanhas foram identificadas, isso longe de ser todas as campanhas, mas é uma amostra muito interessante, que permite que a gente identifique que ONGs e movimentos e coletivos sociais identitários lideravam essa lista. Eram organizações que já existiam, que estavam centradas em outras tarefas, em outras atividades, em outras pautas, que reorientam os seus recursos pessoais, materiais, organizativos para uma demanda que identificavam como emergente. Lina, eu também queria te parabenizar pelo trabalho que você está apresentando, tendo certeza de que é uma contribuição super importante. Eu queria te fazer uma pergunta relacionada aos resultados das suas decisões metodológicas. Parte do seu trabalho tem viés etnográfico direcionado à campanha Periferia Viva do Polo do Pontal do Paranapanema. Eu queria te perguntar de que forma essa análise permite entender os usos da noção de periferia no contexto de cidade média.
Isso é muito interessante, Apoena, porque acho que foi um desafio pensar a partir desse ponto de vista. Quando a gente fala de periferia na sociologia, a gente está muito centrado em falar dos casos dos grandes centros urbanos. A gente já teve aqui na Urbanidades excelentes entrevistas, compartilhando excelentes trabalhos da sociologia brasileira sobre a noção de periferia, mas geralmente centrada nas experiências dos grandes centros urbanos, basicamente São Paulo e Rio. E aí eu tive que lidar com uma campanha que se autodenominava Periferia Viva, que era uma campanha de cunho nacional, então esse nome tinha essa dimensão da organização nacional, mas que se fazia nas ações locais. Como essa ideia de periferia era produzida e ressignificada por esses atores que moram no extremo oeste do estado de São Paulo, e como eles gostam de dizer, no interior profundo do estado de São Paulo, por uma região marcada pelo contexto de disputa pela terra, um contexto que, se a gente olha para a história daquela região, é uma terra distribuída por meio da grilagem. Depois, nos anos 90, a gente tem uma forte movimentação no MST que vai disputar esses espaços. Então, é uma região longe de ser caracterizada como uma periferia nesse sentido, como a gente tem visto atualmente. Por outro lado, é interessante como eles se diziam periféricos. E aí eu acho que tem algumas dimensões, porque isso mostra a força relacional do conceito de periferia. Por um lado, eles se diziam periferia do Estado, essa ideia de interior profundo, de fundão, são terminologias que eles usam para se autodefinir, é uma periferia em relação ao Estado de São Paulo, em relação às grandes cidades. Por outro lado, uma ideia de periferia pautada muito na dimensão de classe, então é uma noção de periferia, a gente é periférico em relação a um sistema geral, é uma classe periférica. E por fim, acho que tem uma terceira dimensão, que é uma dimensão, digamos, mais agêntica de periferia, onde essa experiência, se eles se dizem periféricos, eles se conectam coletivamente a outras periferias. E aí sim, as periferias das grandes cidades, as periferias do Nordeste, as periferias do Sul do país, múltiplos territórios que se auto-intitulam periferia. Ao se auto-intitular periferia numa campanha nacional, se conectavam a outros grupos que, embora tenham características particulares, de alguma forma criavam identidades em comum. E aí, para falar mais um pouquinho desse caso, é muito interessante porque o Periferia Viva no Pontal do Paranapanema, ele acontece especificamente na cidade de Presidente Prudente, quer dizer, as cestas eram distribuídas na cidade de Presidente Prudente, embora o alimento fosse produzido na região. O Periferia Viva no Pontal do Paranapanema, ele funcionava com a distribuição de cestas de alimentos agroflorestais. Então, eram cestas verdes distribuídas inicialmente para as próprias famílias que começaram a organizar a campanha, posteriormente para outras famílias que eram agregadas nesse conjunto. Mas, enfim, o que é interessante notar eram alimentos produzidos num território de assentamento rural, distribuído para famílias urbanas de uma cidade média. Essas famílias urbanas, elas não estavam concentradas em um único lugar da cidade. Às vezes que eu pude acompanhar a distribuição das cestas, a gente entregava cestas em famílias que moravam no centro da cidade, em regiões intermediárias e regiões muito afastadas do centro. E, de alguma forma, a ideia de periferia conectava essas pessoas, muito aí enraizada na ideia de classe. Embora essas pessoas pudessem ocupar territórios mais centralizados, elas se conectavam com a ideia de periferia a partir dessa dimensão de classe social. É muito interessante observar como esse contexto, como o conceito de periferia também tem sido mobilizado pelas pessoas no cotidiano, como ele está em disputa. Sociologicamente falando, eu acho que é mais interessante como a gente observa que periferia é um conceito relacional. E aí, a partir dessa chave, a gente consegue algumas interpretações bem interessantes. Obrigada, Lina. Bom, eu acho que assim como você traz contribuições muito legais para pensar periferia no contexto da Cidade Média, você também traz contribuições no âmbito da sociologia do trabalho também, e você mobiliza essa literatura para entender o contexto que você descreveu. Em determinada parte da tese, você define campanha como um esforço individual ou coletivo de mobilizar recursos para um determinado fim que tem caráter intervencionista e de período delimitado. E você enquadra a campanha no que chama de circuito de solidariedade. Você usa a noção de circuito de Zelizer para interpretar os diversos significados atribuídos às doações, ao trabalho e ao dinheiro envolvido nas campanhas.
que é uma autora que traz contribuições diferentes dentro da sociologia do trabalho. Você pode contar pra gente um pouco como essa noção ajuda a entender esses significados? Esse foi um desafio. Como é que eu pensava as campanhas de solidariedade? A partir de que referencial, a partir de que lugar da sociologia eu enquadraria essas campanhas? Então, acho que tem uma característica na tese de que, afinal de contas, eu faço uma conversa multicampos, digamos assim, dentro da sociologia. A sociologia do trabalho, a sociologia econômica, a sociologia voltada para entender as identidades coletivas, a formação de identidades coletivas. E, por fim, os estudos do cuidado são 4 áreas sobre as quais eu construo as interpretações que eu apresento na tese. A principal ideia que eu estou tentando articular a partir do meu caso é essa ideia de circuito de solidariedade. E aí, essa ideia de circuito de solidariedade está embasada numa sociologia produzida ali, ou pautada inicialmente pela Viviana Zelizer, que é uma autora, uma pesquisadora, uma professora que dá aula nos Estados Unidos atualmente e tem pensado muito sobre essa ideia de circuitos econômicos, preocupada como é que as pessoas produzem sentido e práticas econômicas na sua vida cotidiana. Então, para Zelizer, falar de economia é falar do que as pessoas fazem no dia a dia delas, com o dinheiro, com a forma como elas organizam as economias, o pensamento econômico, etc. Bom, inspirada nessas discussões, eu comecei a olhar por uma forma interpretativa o que eram as campanhas. Então, eu percebi que as campanhas funcionavam como sistemas de trocas. Embora não fossem sistemas de troca totalmente capitalistas, da forma como a gente conhece hoje no capitalismo, a gente tinha algumas regras. Então, a campanha, ela recebia dinheiro, Periferia Viva do Pontal do Paranapanema, que foi o caso que eu acompanhei de perto. A campanha recebia dinheiro, ela distribuía alimentos, ela comprava esse dinheiro, se convertia numa compra dos alimentos das famílias dos assentamentos, que se convertia em outro momento na doação de alimentos, então, num orçamento familiar, digamos assim, e se convertia também num trabalho político, porque essa organização, essa campanha, deixava claro o viés político que eles tinham. Entendiam que a campanha era o que eles chamam de trabalho de base. Então, a ideia de que eles estavam fazendo política por meio dessa campanha. Ou seja, se a gente olha para o movimento das coisas, de como os bens e o dinheiro circulavam naquele contexto, existia um sistema muito bem organizado, com múltiplos significados. E aí, é nesse momento que a ideia de circuito de Zelizer faz todo sentido para mim, porque a Zelizer joga luz para uma coisa muito interessante, que é como é que as pessoas dão significado para as trocas econômicas que elas estão envolvidas. Como é que elas chamam essas trocas? E aí, para mim, foi muito interessante entender, por exemplo, o significado do dinheiro doado. Então, em algum momento da tese, eu vou discutir essa ideia de dinheiro doado. Como é que as pessoas interpretam o dinheiro que elas doam? Como isso se torna, por exemplo, para determinadas pessoas ali, um trabalho político. Então, o dinheiro empregado nessa campanha é um dinheiro político. Ele tem esse sentido. A mesma forma o alimento, né? O alimento ganha essa dimensão política naquele contexto. Então, a ideia de circuito de solidariedade tem a ver com a forma como as pessoas vão se ressignificando as doações, o dinheiro, o alimento, o próprio trabalho empreendido nas campanhas. Eu entendi que essas campanhas, elas faziam parte de um contexto mais amplo. Então, quando eu olhei para o Periferia Viva no Pontal do Paranapanema, eu fui aos poucos percebendo que aquela campanha, ela tinha um passado. Qual era o passado? Bom, tinham outros 2 empreendimentos solidários que existiam antes da pandemia. O primeiro deles é o Raízes do Pontal, é um projeto que envolve a universidade, a Unesp, campus local de Presidente Prudente, junto com o MST e outras organizações. Eles têm esse projeto, chama Raízes do Pontal, que eles comercializam cestas agroecológicas a cada 15 dias. Eles têm pessoas que compram, consumidores, eles têm uma rede de organização e eles têm uma rede de financiamento, porque por vezes esses projetos não se sustentam numa lógica do lucro, então eles precisam da doação de dinheiro, quer dizer, então já existia um pouco esse projeto que envolvia doação de dinheiro, distribuição de cestas e organizações pré-estabelecidas. Bom, do outro lado, havia também um outro projeto que chama Feira da Reforma Agrária. Ambos têm mais ou menos o mesmo início, 2017, 2018, e a Feira da Reforma Agrária também é uma parceria do Galpão da Lua, que era a organização principal do Periferia Viva, junto com o MST e outras organizações que atuam no campo da esquerda, e eles promovem a feira uma vez por mês, e essa feira também, para ela se sustentar, ela precisa da doação de dinheiro, e as pessoas comercializam produtos agroecológicos, quer dizer, de novo, um outro sistema que já funcionava antes da pandemia. Com o anúncio da pandemia, essas duas estruturas pré-existentes
existentes que envolviam a circulação de alimentos, de dinheiro doado, de trabalho voluntário, elas precisam ser paradas por conta da pandemia e do distanciamento social, mas com as demandas e as urgências que a pandemia impôs na vida das pessoas, e uma delas é o acesso, a condição de acessar alimentos, esses grupos se reorganizam e propõem, então, a campanha em nível local, né? Então, para mim, era interessante pensar esse contínuo, quer dizer, estruturas que já existiam, que se rearticulam num contexto de crise, e aí, uma outra coisa muito interessante, que se rearticulam novamente num pós-crise. Então, em determinado momento, isso foi em dezembro de 2021, a campanha finaliza suas ações, mas os grupos continuam mobilizados e voltam, na verdade, a mobilizar esses outros projetos. O Raízes do Pontal, que é essa comercialização de cestas, e a Feira da Reforma Agrária, formato de comercialização via feira. Então, para pensar esse contínuo, como é que a crise entra, como as pessoas se reorganizam, como as pessoas ressignificam as relações, a distribuição dos bens e do dinheiro, eu comecei a pensar através dessa ideia de circuitos das Elisner, né, até chegar a essa definição de circuito de solidariedade, ou seja, o circuito de solidariedade, então, é essa estrutura econômica de médio alcance que envolve concepções e valores morais, ou seja, as pessoas dão significados próprios, elas delimitam quem são as pessoas com as quais elas podem trocar, ou seja, a ideia de identidade coletiva para mim foi ficando cada vez mais forte, né? A ideia de nós, quem é o nosso grupo, por quem a gente está preocupado, por quem a gente se mobiliza, e por fim, nessa capacidade de rearticulação. Em determinado momento eles dão um nome, seja feira, seja comercialização, depois eles chamam de campanha, depois voltam a chamar de comercialização. Então, é um circuito contínuo. Então, por isso também essa ideia, né, de olhar para além da pandemia, para além da campanha, entender como é que as pessoas estão rearticulando significados com práticas econômicas. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Bom, Lina, você faz parte de uma geração que inevitavelmente teve a pós-graduação afetada pela pandemia da Covid. Porém, para além de um problema para a pesquisa, você de alguma forma viu nesse período uma oportunidade de realizar uma investigação sobre aquele momento. Nesse sentido, eu queria te perguntar como que a tese, mesmo tendo sido realizada durante a pandemia e com análise sobre um fenômeno decorrente do isolamento, não limita a análise a esse período temporal. Legal, Otávio, acho que eu continuo falando um pouco disso, né? Então, para mim, essa ideia do circuito tem a ver com isso. Essa dinâmica que ultrapassa o momento de crise, mas que insere a ideia de crise, da forma como as pessoas significam a crise nesse contexto. Então, para mim, olhar a pandemia fazia muito sentido, porque encaro, então, o desafio posto pela própria sociologia, né? Desde o início, a sociologia está olhando para o período que ela vive e os desafios, e foi esse desafio que eu me propus, entender o que estava acontecendo naquele momento. Mas, quando eu olho para as campanhas, quando eu olho especificamente para o Periferia Viva, no Pontal do Paranapanema, em Presidente Prudente, eu entendo que essa campanha ela tem um passado e ela tem um futuro. Preciso entender, então, como é que esse significado de crise opera para as pessoas, para que elas mudem as práticas, para que elas ressignifiquem, para que elas operem com outros nomes, como é que elas fazem isso, né? Como é que elas se reorganizam quando esse contexto de emergência é entendido por elas, é dado fim. Dezembro de 2021, a gente estava longe de qualquer fim da pandemia, mas para aquelas pessoas havia de alguma forma um marcador que elas puderam se reorganizar. Entender como as pessoas estão se reorganizando ao longo do tempo é importante para a gente entender, afinal de contas, o que as pessoas entendem por crise e como isso muda o padrão de comportamento delas. Eu acho que nesse sentido a tese busca contribuir de maneira mais ampla. Eu não diria longitudinal, porque eu não estou fazendo uma pesquisa de longo prazo, mas eu estou olhando ali um intervalo de 2 a 4 anos, um passado que compõe as organizações e entendendo como é que as pessoas se movimentam nesse processo. Lina, eu queria destacar que fez uma análise que trata sobre a pandemia e para além dela, mas como você também se envolveu com essas campanhas. Eu acho que isso é um mérito muito importante da sua pesquisa.
Agora, falando um pouco sobre a questão do movimento que você abordou no final da sua resposta anterior, eu acho que é interessante perceber que após você se aproximar desse processo de produção e circulação das cestas, você identificou que não se tratava de um simples movimento entre os indivíduos doadores e os indivíduos beneficiários, né? Que, na verdade, essa dinâmica envolvia sujeitos expostos a diferentes níveis de risco que se interligavam através da sua ideia de circuito de solidariedade. Eu queria pedir para você explicar um pouco mais sobre esse circuito de solidariedade e como que essas relações extrapolam a ideia de uma simples relação entre doadores e beneficiários. Perfeito, Poena. Então, acho que eu vou dar um passo atrás e voltar num ponto que eu não tratei ainda aqui, que é um pouco o início da campanha. Eu disse já que havia essas duas organizações, o Presidente Prudente, em grupos muito próximos, que são os grupos que vão pensar a campanha Periferia Viva, mas existe, digamos, um mito fundador, assim, da campanha. A Bia é a minha principal interlocutora nesse processo. Ela compõe o coletivo cultural Galpão da Lua, é um coletivo cultural, uma associação de artistas, promove ações culturais na cidade, em que se organiza, digamos, como classe artística. E ela é essa pessoa que vai dar esse primeiro passo na campanha Periferia Viva. Bom, assim a campanha se conta, né? Então ela recebe a ligação de uma amiga, que ela que estava passando por algumas dificuldades, estava com sintomas gripais e estava com medo de que fosse Covid. A Bia diz, então, você precisa se alimentar bem, precisa se cuidar. Ela disse, mas eu tô com certa dificuldade de acessar alimentos. E aí a Bia pensa, bom, então eu preciso me mobilizar para ajudar minha amiga. E de repente eram 1, 2, 3 amigas. E aí ela começa a receber ligações também das famílias assentadas, muito preocupadas, e entender como é que elas escoariam a produção de alimentos. Bom, a Bia também é uma das coordenadoras da feira, então ela tinha contato com essas famílias assentadas, e ela diz, bom, eu tenho um problema a resolver, eu tenho famílias que têm alimentos e não sabem como vão comercializar, eu tenho famílias que precisam de alimentos, e a gente precisa articular isso. Nesse sentido, eu acho que só essa parte da história já diz pra gente que não se trata de pessoas que estão na sua casa e dizem, olha, então vou doar um dinheiro, vou doar um alimento para uma outra pessoa qualquer. Quando a gente começa a olhar como é que essas campanhas se organizam, e aí que é o trunfo do caso etnográfico, de ter podido olhar etnograficamente para essas campanhas, é entender quais são os movimentos e os significados que operam. Então, a Bia não estava preocupada com qualquer pessoa. É a ligação de uma amiga que motiva ela, e posteriormente a campanha, ela se estrutura, né? Ou inicialmente a campanha se estrutura na doação de alimentos para as próprias famílias de artistas e professores temporários das escolas públicas, porque eram duas classes profissionais que a Bia tinha muito contato, porque ela também era professora temporária e que tiveram a sua forma de ganhar vida diretamente afetada pela pandemia. Então, os artistas rapidamente tiveram que cancelar suas apresentações, shows, eventos, e os professores temporários que ganhavam por aula dada com o fechamento das escolas perderam sua fonte de renda. Então, eram duas classes de profissionais que tinham fontes de renda pré-pandemia e que se viram, né, numa nova situação nesse contexto de pandemia. Então, isso também é interessante porque quando a gente está falando de uma crise, como foi a pandemia de Covid-19, a gente está falando de pessoas que tinham condições de se manter, de ganhar vida e foram diretamente afetadas por isso. Bom, nesse contexto, a Bia diz, então, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se mobilizar para garantir a vida dos nossos companheiros. E aí, eu começo a observar que as pessoas das quais ela compraria o alimento, as pessoas pelas quais eles pediriam a doação de dinheiro e, posteriormente, as pessoas beneficiadas pelas cestas, inicialmente esse grupo, né, de artistas e professores e, posteriormente, outras pessoas, porque a campanha cresceu, elas estavam todas alinhadas por um conceito que era muito importante para o meu caso, que era a ideia de classe trabalhadora e de solidariedade de classe. A ideia de classe, para mim, é fundamental porque é o conceito com o qual eles vão construir a identidade coletiva do grupo. E aí isso também é interessante porque eles fazem um esforço enorme, moral, né, um esforço simbólico para justificar como é que pessoas que têm renda suficiente para fazer uma doação de dinheiro, pessoas que têm a capacidade de produção de alimentos, mas não de geração de renda, pessoas que precisavam de alimentos e não tinham capacidade de geração de renda naquele momento, como tudo isso era classe trabalhadora. Então, eu acho que isso é muito interessante também para a gente entender como é que essas categorias que possuem histórico e que dizem muito sobre a própria história da sociologia, na verdade, como elas são operadas no dia a dia das pessoas. Como é que a ideia de classe é ressignificada e como ela ganha uma força para mobilizar um coletivo. De alguma forma, como esse coletivo vai produzindo e ressignificando o que eles entendem por classe, qual é essa identidade que conecta eles.
Eu acho que esse é uma boa resposta, assim, para entender um pouco como é que a gente está falando mais do que, né, indivíduos doadores ou indivíduos beneficiários quando a gente olha para uma campanha. Esse é o meu caso, poderia explorar outros casos, mas o que eu acho que se sustenta, principalmente baseado nesse banco de mais de 700 campanhas que a gente organizou, é que, geralmente, as organizações que promoveram campanhas de solidariedade na pandemia tinham uma história. Elas eram instituições pré-existentes, não necessariamente instituições com histórico de ações de solidariedade. Então, eram instituições que existiam e que movimentaram, né, que se reorganizaram na pandemia, promover ações de solidariedade. Eu acho que esse é um ponto em comum. Quando eu olho particularmente para o meu caso, eu consigo entender como é que as pessoas estão ressignificando isso e estão dando novos sentidos e novas práticas para essa reorganização. Então, olhar para além dessa relação, digamos que a sociologia econômica poderia enquadrar, né, de maneira muito direta, quem doa e quem recebe, quando a gente amplia a rede que está por detrás disso, a gente entende que é muito mais complexo e que é um circuito dinâmico ao longo do tempo. Lina, você foi pincelando durante as suas falas uma coisa que você coloca no seu argumento principal, que as campanhas de solidariedade realizadas durante a pandemia de Covid-19 no Brasil emergiram da reconfiguração das estruturas sociais, econômicas e políticas que existiam previamente. Me parece que há um destaque do papel das organizações na construção das campanhas e dos circuitos de solidariedade. E aí eu queria entender com você qual o papel dos estudos do cuidado no seu entendimento da atuação dessas organizações. Perfeito, Luma. Vamos lá. Acho que tem uma ideia que foi ficando mais evidente para mim no trabalho de campo e depois nos mais de 700 casos que a gente identificou no banco de dados, que é um discurso sobre o cuidado. Então, essas próprias associações deixavam mais ou menos evidente, mas compunha essa narrativa, a ideia de que era preciso cuidar. E aí, a ideia de que as pessoas precisavam cuidar uma das outras. Isso foi ficando mais evidente. Por outro lado, a gente estava vendo emergir uma ideia de cuidado que não estava necessariamente baseada nas relações familiares ou pessoais, digamos assim, de amizade, de familiares, de vizinhança, mas uma relação de cuidado que envolvia associações e organizações no nível coletivo. Então, eu acho que isso é um diferencial de quando a gente olha para esse momento da pandemia. Então, se as pessoas se mobilizaram através das associações e das organizações pré-existentes, isso significa que elas pensaram a responsabilidade do cuidado, ou, para usar um termo que a própria literatura gosta e cunha, né, uma ética do cuidado. Então, as pessoas se mobilizaram coletivamente em torno de uma ética do cuidado. E aí, isso faz mais sentido quando a gente olha para a experiência brasileira e latino-americana de maneira geral. Quer dizer, quando a gente olha para a história da América Latina, a gente consegue ver, em determinados momentos, essa força associativa vinculada a demandas do cuidado. Então, os comedores coletivos na Argentina são exemplos disso, as creches comunitárias no Brasil e no Uruguai são exemplos disso. Então, as pessoas se mobilizam coletivamente para atender demandas, né, de produção da vida no cotidiano. Então, cuidar de uma criança, quando a resposta não vem via Estado ou via mercado, elas encontram na comunidade uma possibilidade de construir essas respostas. Mas essa possibilidade de construir respostas na comunidade, ela envolve uma pré-condição que é a mobilização associativa. Então, as pessoas precisam se organizar. Elas, mais ou menos, né, de maneira mais ou menos organizada, isso vai variar, elas precisam definir mais ou menos certas regras. Essas regras não necessariamente são regras formais, mas são regras de circulação de bens, de circulação de pessoas. Essa ideia do coletivo, né, como uma fonte de provimento do cuidado, ela é mais comum nesse cenário latino-americano, mas ela ficou evidente na pandemia. Então, em um contexto onde o Estado não deu conta de responder às necessidades daquele momento, em um contexto onde as pessoas não tinham condições econômicas de comprar serviços e bens via mercado, e as famílias também estavam muito fragilizadas, mergulhadas, digamos, no seu contexto social, econômico, foram as comunidades, né, que ofereceram respostas. E aí a ideia de comunidade, eu gosto de pensar mais nessa ideia de coletivo. Também essa ideia de comunidade às vezes leva a gente, principalmente na experiência brasileira, a pensar associações territoriais, as associações de bairro,
as associações nas favelas, mas não é necessariamente isso que a gente está falando. A gente está falando de organizações coletivas de médio alcance, organizações que não estão centradas em um coletivo muito pequeno, de 10 ou 15 pessoas, mas também a gente não está falando de organizações nacionais, embora as organizações nacionais apareçam, por vezes, como colaboradores, dificilmente campanhas nacionais são articuladas, elas envolvem essa organização local, como é o caso do Periferia Viva. Então, você tem, na verdade, construções de médio alcance que buscam conectar pessoas entre as experiências individuais e as demandas macrosociais, digamos assim, um nível intermediário de resposta que se dá por meio dessas associações. Eu acho que pensar como é que essas associações se construíram e atuaram, muito difícil, né, a gente pensar isso na pandemia, se não por essa perspectiva ou por essas lentes do cuidado, porque afinal de contas, o que elas estavam fazendo na prática era um trabalho de provimento do cuidado. Elas estavam preocupadas, né, em oferecer resposta para necessidades cotidianas de manutenção da vida. E, de maneira geral, é isso que a literatura do cuidado tem chamado a atenção, né? Então, a literatura do cuidado, acho que eu disse lá no nosso começo, ela está muito preocupada em entender como é que as pessoas criam relações, desenvolvem trabalhos voltados para a manutenção da vida. É verdade, porém, que essa literatura do cuidado esteve muito centrada desde o seu início no que a gente chama de cuidado familiar ou no cuidado profissional. Quando a gente olha para os estudos clássicos do cuidado, a gente está falando do trabalho não remunerado, executado por mulheres, dentro das suas casas, ligada a uma ideia, né, de obrigação familiar, de obrigação ou ideia de função da mulher. Bom, tudo isso é mobilizado, trabalho não remunerado, uma economia não formal executada por essas mulheres e que, no limite, estão garantindo que as pessoas vivam, que elas comam, que elas tenham roupas lavadas, passadas, que elas vivam em ambientes limpos e seguros e que elas desenvolvam, né, relações de proteção, de afeto, de carinho, tudo isso dentro desse âmbito do cuidado familiar. Uma outra perspectiva dos estudos do cuidado vão estar centradas nos estudos de cuidado profissional. Enfermeiros, médicos, cuidadoras de pessoas idosas, de pessoas com deficiência. Esse nicho, né, digamos assim, do mercado de trabalho vai se desenvolver um pouco nesse entendimento de o que são essas profissões do cuidado, como é que elas se dão na prática, né, o que é manusear o corpo de outra pessoa, o que é ganhar para isso, o que é ser remunerado para uma atividade dessa. Bom, então esse é um segundo aspecto. Mais recentemente, nos últimos anos, uma série de estudos, especialmente de base etnográfica, tem tentado entender o cuidado que a professora Nádia Guimarães chamou do cuidado como ajuda. Uma relação que se dá entre amigas, entre vizinhas, que é do tipo, olha, não pode deixar que eu faça o almoço para você, pode deixar que eu limpo a sua casa. Essas trocas de serviços ou de bens, elas são baseadas em relações próximas, pessoais, podem ou não envolver dinheiro e estão, de novo, né, centradas na produção, nos desafios de manutenção da vida. Nesses três aspectos, o que a gente tem, digamos assim, são três formas de provimento do cuidado, o que a professora Nádia tem chamado de circuitos do cuidado, quer dizer, diferentes formas como o cuidado é provido, como as relações são significadas pelas pessoas. O cuidado como obrigação, que é o cuidado familiar, o cuidado como profissão e o cuidado como ajuda. Quando a gente olha para as campanhas de solidariedade e para essa mobilização associativa, para essa mobilização comunitária, o que a gente está falando é um outro nível de cuidado. Se fosse para pensar na lógica dos circuitos do cuidado, como proposto pela Nádia Guimarães, a gente poderia dizer que a gente tem uma nova forma de cuidado, que é o cuidado como solidariedade. Esse cuidado como solidariedade, ele envolve as organizações, então ele envolve uma condição pré-organizativa, as associações que se mobilizam, que estão organizadas. Ele envolve também uma construção de identidade coletiva, ou pelo menos uma dimensão de reconhecimento entre essas pessoas. Essa ideia de comunidade, ela também é construída pelos laços de cuidado. Eu cuido daquelas pessoas que fazem parte da minha comunidade e eu produzo comunidade a partir desses laços de cuidado. Eu acho que tem essa dupla dimensão quando a gente está falando desse cuidado como solidariedade. Ele é resultado de um grupo que já existe ou que é construído em base numa ideia comum de
de identidade em comum. Essa identidade, no caso do Periferia Viva, era a ideia de classe, mas quando a gente olha para o banco, de maneira geral, né, a gente vê como existem grupos baseados em outras experiências de identidade coletiva. Quando a gente olha para o banco, a gente observa grupos baseados em ideais feministas, antirracistas, ou baseados na experiência de um território em comum, enfim. Existem outros, digamos, pontos de construção desses grupos, mas essa ideia de que existe um grupo que precisa ser cuidado e que esse cuidado também, por outro lado, é capaz de fortalecer os laços de proteção e reconhecimento desse grupo, né? Isso, para mim, na minha leitura, né, tá muito associado a essa quarta forma, digamos assim, né, de realização do cuidado, que é o cuidado em comunidade, que é o cuidado como solidariedade. Então, essa ideia de solidariedade aparece muito forte e é ela que vai constituir, que vai ser a base para essa ética do cuidado coletivo. É mais ou menos por aí que as coisas se encontram, né? Que as pontas se amarram, digamos assim, que o cuidado aparece com um forte peso aí na construção do argumento geral da tese. Perfeito, Lina. Estamos caminhando para a nossa última pergunta e o final do nosso episódio. Logo na introdução da tese, me chamou muita atenção quando você conta da barraca de livros na Feira da Reforma Agrária e como essa participação vai contribuir para a construção de laços de confiança e intimidade. Achei muito legal essa forma que você entrou dentro do cotidiano dessas pessoas. Fiquei pensando sobre as dificuldades que inevitavelmente temos quando vamos a campo e como elas foram agravadas com o novo normal desse mundo pós-pandemia. Como foi ir a campo e enfrentar, além das dificuldades normais de uma pesquisa, os resquícios da pandemia. Como isso também mudou a sua etnografia? Legal, Otávio. Eu acho que encerrar essa entrevista falando sobre os desafios metodológicos é animador, porque comecei a entrevista dizendo que essa tese surge lá com o início, né, do meu curso de doutorado em 2020, onde fomos todos pegos de surpresa por uma pandemia a nível mundial. Essa é a característica da pandemia. Bom, isso foi a primeira coisa que eu pensei, vamos pausar um pouco a minha pesquisa, né, fazer as disciplinas, essa pandemia logo vai acabar, posso voltar para o meu projeto inicial de entrada no doutorado. E foi ficando claro para mim, acho que foi ficando claro para todo mundo, que a gente não estava falando de dias, que a gente estava falando de um processo cada vez mais longo. E aí eu comecei a entender como é que o projeto que eu tinha inscrito para desenvolver nesse doutorado, ele precisaria ser reformulado a partir deste novo contexto. E aí eu comecei a observar um pouco essas campanhas, mas inicialmente muito da minha casa, por onde eu fiquei bons meses isolada durante a pandemia. Bom, eu voltei para Presidente Prudente, que é a minha cidade natal, no início da pandemia, e comecei a receber pedidos de ajuda para a campanha Periferia Viva. Ele surge para mim por meio de um pedido de ajuda da campanha, né, para doação de dinheiro, e posteriormente um pedido de colaboração. Então a Bia, ela me convida mais de uma vez para eu colaborar presencialmente com a campanha, mas ainda muito receiosa com essa exposição, eu não vou nos primeiros convites até que eu aceito o convite de ir, mas isso já é junho de 2021, quer dizer, a campanha estava em funcionamento desde março de 2020. Então eu acompanhei a campanha até junho de 2021 virtualmente através dos posts em redes sociais, através das mensagens por WhatsApp, através de uma ou outra conversa com a Bia por WhatsApp, até que eu faço essa primeira inserção em campo, presencialmente. Desde então, eu nunca mais saí, né? Eu brinco que se eu entrei em campo presencialmente em junho de 2021, eu tô lá até agora, né? Lógico que há limites, né, temporais que a gente coloca na pesquisa, há limites na própria investigação, a minha observação sistemática, ela dura um tempo, as entrevistas, elas também estão contextualizadas em determinado momento, mas eu acabei me envolvendo com aqueles coletivos. Eu comecei a acompanhar a campanha. Quando a campanha chegou ao fim, em dezembro de 2021, eu entendi que eu precisava continuar com aquelas pessoas, entendendo o que tinha sido a campanha, entendendo como elas iam se reorganizar pós-campanha, ainda no contexto pandêmico. E aí eu passo a acompanhar a Feira da Reforma Agrária e me insiro no coletivo. Também essa minha inserção, ela precisava ser construída, e aí eu conto esse caso, como é que eu entro no coletivo da feira. Então, havia uma barraca de venda de livros que tinha fechado durante esse processo da pandemia, então eles não tinham mais uma comercialização de livros, então eu passo a fazer uma barraca de livros usados. Isso permite com que eu construa uma relação com outras pessoas que eu não conhecia, principalmente os assentados do MST, que eram os produtores de alimento naquele contexto da pandemia. Eu olho para essas pessoas e passo a me relacionar com elas, e ter estado nessa condição de, digamos, de feirante, assim como elas, me coloca num par muito mais próximo. Então a gente montava a barraca juntos, a gente desmontava as barracas, a gente organizava os produtos, e isso vai me aproximando nelas, né, num lugar muito interessante, porque a gente vai construindo essa relação de aproximação aos poucos, e aí eu vou conseguindo
conseguindo, né, entender como é que eles pensavam a campanha, como é que eles se envolveram com a campanha, quais eram as expectativas, etc. E o que eles esperavam do pós-campanha, como é que eles estavam olhando para aquela volta da feira, que era a atividade que eles realizavam anteriormente. Então, eu acho que isso foi muito interessante. Mas, de maneira geral, né, eu acho que isso mostra os desafios da pesquisa etnográfica. Uma pesquisa que cada vez menos localizada num único ponto, muito bem delimitada, com fronteiras muito bem definidas sobre qual é o seu campo, quais são seus sujeitos, muito menos delimitada na experiência da observação ali do caderno de campo. Eu não quero menosprezar essas etapas da pesquisa, eu acho que elas compõem hoje parte de um arranjo mais complexo. Por exemplo, o grupo de WhatsApp da campanha, ele funcionou mais tempo, foi por lá que eu vi determinados embates, conversas, organizações, que eu entendi quem eram as pessoas que estavam ali. Acho que a pandemia, ela escancarou alguns desafios metodológicos para as ciências sociais, de maneira geral, para a sociologia, que é olhar para essas múltiplas fontes de pesquisa, tentar, de algum modo, aí, articular ela. Eu falo sempre que essa pesquisa não fala só sobre pandemia, ela é uma pesquisa feita nos desafios da pandemia. E um dos desafios era isso. Eu podia estar inicialmente presencialmente. Como é que eu fui construindo a minha entrada nesse campo? Como é que eu fui me aproximando dessas pessoas, que eram pessoas que, algumas, né, eu já tinha cruzado em algum momento da vida, mas não eram próximas de mim. Como é que eu construo essa relação de proximidade? Como é que eu mobilizo outras fontes de conhecimento que não só aquelas vividas presencialmente, num contexto em que a vida presencial estava muito limitada. Então, eu acho que, metodologicamente, para a gente pensar o que é fazer pesquisa na sociologia atualmente, eu acho que a pandemia serviu para a gente escancarar determinados contextos dos quais a gente não vai poder mais fugir. Mesmo a pesquisa etnográfica, que necessita de um mergulho num determinado mundo, esse mundo ele não é um mundo delimitado fisicamente, ele é um mundo digital também, ele é um mundo de redes sociais, e ele é um mundo onde as pessoas constroem a sua vida, né, em diferentes aspectos. Então, eu acho que esse é um desafio que a gente vai encarar a partir de então. Foi um desafio fazer isso, né, durante a pandemia, mas eu espero ter sido exitosa em cruzar esses dados, né, triangular esses dados, de modo que a explicação fique mais concisa, né? Muito obrigada, Lina. Foi ótimo ter essa conversa com você. Já me inspira há muito tempo, né? Uma colega de trabalho também. Parabéns pela sua tese. Tá muito gostosa de ler. Eu acho que os ouvintes vão gostar muito. Então, agradeço muito sua participação aqui. Mas também agradeço a participação da Poena Mano na bancada. Obrigada, Poena. Obrigado, Luma. Obrigado, Lina. Foi muito boa a entrevista. Eu indico a tese da Lina para todo mundo ler, porque é muito boa. Obrigada pela participação, Otávio. Obrigado, Luma, obrigado a Poena e obrigado aos ouvintes do Urbanidade que nos acompanharam até o fim da nossa conversa. Foi um prazer fazer parte desse episódio tão especial e poder conversar com vocês sobre essa tese muito interessante. Mais uma vez, gostaria de parabenizar a Lina pela tese, não poderia deixar de agradecer ela pela presença. Tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar da sua tese e desse episódio tanto quanto eu. Quem está nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de deixar seu comentário sobre o episódio na caixinha de comentários e até o próximo episódio. Vou deixar um abraço para os ouvintes do Urbanidades, dizer que sou uma ouvinte também, e que é uma alegria poder estar aqui. Então, um abraço para todo mundo que está me ouvindo. Para quem ficou mais interessado, a tese vai estar disponível daqui a alguns meses, eu acho, 1 ou 2 meses, no repositório de bancos e dissertações da Universidade de São Paulo. Agradecer Luma, Poena e Otávio pela recepção. São pessoas que tiveram nessa trajetória comigo, então não podia ser mais especial estar fazendo esse episódio com eles. E é isso, um beijo para todo mundo e até mais. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.